Nós estamos aqui em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, conversando com Leonardo dos Santos, bisneto de Zélio Fernandino de Moraes, considerado pai fundador da Umbanda. Leonardo, a gente se esforçou muito para estar aqui com você e esse momento não deixa de ser um momento muito especial. Sem dúvida. Porque é uma alegria falar com você na intenção de trazer uma luz sobre esse assunto e levar as pessoas a conhecer sem preconceito, com tranquilidade, a Umbanda. Você é bisneto do fundador da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. O que isso representa para você? Olha, a gente tem uma relação muito forte com o trabalho que ele fez. A gente se sente muito gratificado e muito honrado por fazer parte dessa família e de alguma forma continuar o trabalho que ele iniciou. Né? Quer dizer, na verdade, quando a gente fala em fundação, na verdade a gente entende o meu bisavô como um instrumento. Na verdade, o fundador mesmo foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a entidade se manifestou através dele e de alguma forma o grande papel que ele teve foi se dedicar uma vida inteira, não só num primeiro momento à estruturação da Umbanda, mas depois de toda uma vida dedicada principalmente a caridade, voltada para todas aquelas pessoas que precisavam, que buscavam ajuda da nossa casa ou dele mesmo diretamente. O seu avô teve 4 filhos, hoje são todos falecidos. Você é o bisneto, mas conviveu com ele até os 12 anos. Mais ou menos. Mais ou menos 12 anos, 11, 12 anos. 11 anos, na verdade. Que lembranças você tem dele? Ele era uma pessoa extremamente afável, né? Uma pessoa muito agradável de se lidar. Eu não lembro do meu bisavô se estressar com absolutamente nada. Não lembro dele ficar algum dia zangado com alguém. Então realmente era uma pessoa com um coração enorme, em que eu só ouvi palavras doces da boca dele e uma coisa assim, um bom humor, uma pessoa realmente extremamente agradável de se lidar. Até onde a gente conheceu, informou sobre o seu avô, a simplicidade era tamanha que ele não tinha ideia do que estava acontecendo, como que essa religião hoje ela cresceu, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, com tanta gente, no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil, até na Alemanha. Eu tive notícias que temos grupos de Umbanda na Alemanha. Quando eu disse que vinha para cá entrevistar você, uma amiga minha que mora na Alemanha falou que tem seguidores lá. Como que você poderia simplificar para o leigo o que é Umbanda? Bom, assim, primeiro eu falar uma coisa, desse papel dele. Eu fico muito feliz porque a gente sabe que ele tinha realmente essa dimensão, mais no fim da vida. Acredito que num primeiro momento, ele muito jovem, sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele, mas se entregou, confiou, teve fé em Deus em primeiro lugar, teve fé nos guias que se manifestaram através dele, que diziam que ele tinha um trabalho a desempenhar, e ele como se fala hoje em dia, ele se arremessou, se jogou de cabeça nessa missão. E claro que com o tempo, vendo o crescimento que foi tendo ao longo dos anos, né, ele teve entre nós até 1975, quando a Umbanda já estava espalhada aí por grande parte do Brasil. É claro que nem sempre com ritos parecidos ou iguais àquele que a gente pratica até hoje, mas a gente sabe que isso ultrapassou as fronteiras do Brasil e temos notícia de que estamos, na verdade, nos 5 continentes. E isso sem um comando central, sem alguém ajudando financeiramente, só por conta da vontade das pessoas. Isso foi muito importante dentro dessa trajetória da casa e da família, vamos dizer, de ver isso acontecer
começando uma coisa muito simples ainda dentro da casa da família e sabendo que hoje a gente está no mundo inteiro, até o senhor falou da Alemanha, até a gente tem notícia até do Japão, já recebemos mensagens de centros no Japão em busca de informações sobre a Umbanda. O que é essa casa aqui? Explica para nós. É claro que a gente fez força de estar aqui, né? Eu contei com a ajuda do meu amigo Ivan para estar aqui conversando com você. E fiz questão, queria vir mesmo aqui, eu não sei, Deus sabe o porquê, né? Mas o que essa casa aqui representa para você e para a Umbanda no Brasil, de maneira geral? A piedade, né, como a gente chama de forma simplificada, tendo Espírito Nossa Senhora da Piedade, ela hoje funciona no espaço que originalmente era da Cabana de Pai Antônio, que era uma das outras casas que meu bisavô fundou, além daquelas 7 que foi mandado fundar logo no começo da história da Umbanda. Mas isso aqui é o lugar onde a gente vem resgatar nossas energias inicialmente. Isso quando a Tenda Espírito Nossa Senhora da Piedade ainda funcionava no Rio de Janeiro. Aqui era onde a gente tem ritos especiais que se desenvolviam ao longo do ano para que os médiuns pudessem, junto à natureza, estar recebendo parte dessa energia da natureza que é tão importante para os umbandistas como um todo, não deixando de ser uma forma da gente se integrar de forma mais forte com a obra de Deus, porque vendo a beleza de um lugar como esse, a gente realmente tem de ter um pensamento claro do poder de Deus nas nossas vidas e de tudo que Ele nos proporciona. Então eu acredito que esse espaço seja a grande bateria, não só para os médiuns da piedade, mas para todos aqueles que nos visitam, que a gente hoje recebe pessoas do Brasil inteiro em busca do maior conhecimento do que é a Umbanda e de como ela se processa. E complementando a pergunta anterior, eu diria que a Umbanda, assim, a essência dela, e isso foi trazido ainda desde o Caboclo das 7 Encruzilhadas, a entidade que veio estruturar o que inicialmente foi chamado de culto, mas que ao longo do tempo se estruturou como uma verdadeira religião, que deveria ser pautado no Evangelho de Cristo, apesar de que muitas pessoas ignoram essa questão. A Umbanda ela nasce para combater o mal, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e com base no Evangelho de Cristo, no sentido da gente estar sempre procurando atender a qualquer a qualquer pessoa que chegue até nós, necessitando da nossa ajuda, seja por conta de algum mal físico ou espiritual que a pessoa esteja vivenciando, que seja em busca de proteção contra algum trabalho de magia que tenha sido feito contra ela. Então a Umbanda está aqui de alguma forma para combater esse mal e poder de alguma forma vivenciar as palavras do Cristo na sua essência, que é a de amar ao próximo sempre como uma missão realmente de vida. A Umbanda tem 110 anos e até hoje sofre preconceitos. Sim. A que se deve? Falta de conhecimento? Eu acredito que a primeira razão, sim, é a falta de conhecimento. O fato de que ela, ao longo da sua história, ela acolheu muitos outros tipos de ritos, o que faz com que ela tenha não necessariamente uma única forma de ser realizada, faz com que as pessoas que tiveram um olhar preconceituoso em cima daqueles ritos que inicialmente foram associados aos negros, né, africanos ou aqueles já nascidos no Brasil, mas que de alguma forma cultuavam ainda os orixás africanos, mas também em relação às práticas religiosas ameríndias, a gente não pode esquecer que esses segmentos da população até hoje são extremamente discriminados. Até hoje se luta contra o preconceito racial, os negros se já conseguiram mais espaço na sociedade, os índios continuam sendo até hoje tidos como praticamente párias da sociedade. A gente sabe que não são isso, eles são os verdadeiros donos dessa terra, que foram explorados, que foram espoliados e que de alguma forma
isso veio para a história oficial como aquelas pessoas que nem gostavam de trabalhar. Então acho que tudo que vem desses povos é visto de maneira geral com um olhar preconceituoso. Então a Umbanda, como ela é muito por assumir que as entidades principais dos seus ritos são justamente os caboclos, como nós chamamos os índios, e os pretos, isso fez com que a sociedade dominante tivesse um olhar primeiro preconceituoso em relação ao rito, mas também um olhar de como alguma coisa menor em relação às outras religiões no país. E a gente sabe que, na verdade, uma das coisas que a Umbanda faz, como ela é uma das últimas a chegar, pensando do ponto de vista cronológico, é que ela abraça todas as religiões. A Umbanda, ela é uma religião universalista, ela é não sectária, a gente tem elementos do catolicismo, principalmente do catolicismo popular, a gente tem o espiritismo, a gente tem as práticas ritualísticas de origem africana, as práticas de origem indígena, e a gente tem também a influência oriental, isso de maneira geral trazidos pelos espíritos. E pelo fato da gente ter essa abertura a todos, a gente se sente bem em conversar com qualquer religião, sem achar que uma deve sobressair ou prevalecer sobre outra. Entendemos que somos todos irmãos e, como tal, deveríamos sempre olhar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos separa. Eu estou pensando aqui no nosso ouvinte, no nosso telespectador, e vou fazer duas perguntas. Peço que você tente ser didático na resposta. Qual que é a diferença básica entre a Umbanda e o Espiritismo, a Umbanda e o catolicismo? Você podia explicar isso um pouco? E a Umbanda e o Candomblé, por exemplo. Vamos falar assim, o perfil da Umbanda. Essa pergunta não é muito fácil. Eu sei. Demandaria algumas horas, talvez, para a gente falar disso. Mas, na verdade, quando eu falo que a gente tem elementos de cada um, nós temos os santos católicos, nós entendemos que as linhas de Umbanda, elas são dirigidas, ou temos como patronos alguns dos santos da religião católica. Dentro da nossa crença, o espírito que foi quem organizou, estruturou a Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, numa vida anterior, ele teria sido o Gabriel Malagrida, um padre jesuíta, que foi fundamental na difusão de um catolicismo popular no Norte e Nordeste. Até as informações que eu tenho, ele até hoje é cultuado em algumas regiões do Nordeste. Aquele catolicismo que estava muito ligado à devoção dos mais simples, uma proximidade muito grande com esse tipo de público. Isso é uma coisa da Umbanda que ela tem a ver com essa prática católica, a opção pelos desvalidos. Do espiritismo, isso trazido pelos próprios espíritos que se manifestavam, veio o conhecimento básico do entender a questão de reencarnação, de uma lógica que não é exatamente, a gente acredita, por exemplo, que na própria Bíblia católica, que tem elementos que a gente consegue identificar como que mostram que de alguma forma isso também está lá, apesar de não ser uma linguagem tão fácil de ser percebida talvez para aqueles que não façam parte. Então o espiritismo, em Kardec, a gente tem as explicações básicas do fenômeno mediúnico, o porquê da lógica da reencarnação, de como é que essas coisas se processam. Então a gente bebe nessa fonte. Os ritos africanos, a gente tem uma associação de aspectos magísticos que são trazidos por esses povos, e no meu entender, a gente não pode discriminar. Se a gente entende Deus como onipresente, onisciente e onipotente, se ele é onipresente, como eu não entender que numa árvore majestosa como essa que a gente tem à nossa frente, que eu não tenho também a presença de Deus? Como uma cachoeira maravilhosa, também não posso entender como um símbolo da presença de Deus? Então eu acho que é só uma forma, se a gente se despir dos nossos preconceitos, a gente vai ver que a forma, eu acho que Deus se manifesta de acordo com a capacidade de entendimento de cada povo.